Nós queremos tocar com você aqui na questão da consciência. Qual é a natureza da consciência? Por que estamos aqui nos envolvendo com essa questão do autoconhecimento? O que requer esse aprender sobre nós mesmos. Portanto, esse aprender sobre o autoconhecimento. Porque ele tem grande relevância aqui, dentro desses encontros. Porque nós precisamos compreender a verdade sobre o eu. Portanto, investigar isso aqui é fundamental. E a pergunta é essa: será possível nos livrarmos deste centro, que é o eu, o ego, indo além dessas superficiais mudanças, dessas modificações na periferia, enquanto que o centro, que é o eu, o ego, ele continua lá? Qual é a natureza da consciência? Qual é a verdade desta consciência, que é esse mim? Que apesar de todas essas mudanças, que de fato são superficiais, são periféricas, nós continuamos ainda com problemas. Será possível ocorrer uma transformação neste centro, nessa estrutura que é a consciência? Essa consciência é, de fato, a consciência do eu. Essa é a natureza da consciência. A presença da consciência é a presença da mente. Não há qualquer separação entre aquilo que nós entendemos por consciência e mente. Quando é que você tem consciência? Você tem consciência quando se lembra, quando tem memórias, lembranças. Do que é que você tem conhecimento? É daquilo que você reconhece. O elemento que reconhece é essa consciência. Essa consciência não se separa dessa mente. Portanto, será possível uma mudança nessa estrutura, nesta mesma consciência, neste mesmo centro, nesta mente? De tal forma que não mais cultivemos este eu, este mim, este centro. De tal forma que realizemos nesta vida a ciência de algo além deste eu, desta consciência. A meu ver, essa é a real mudança. Essa é a real transformação. Que representa uma quebra completa, uma mudança profunda em toda essa estrutura. Essa estrutura, repare, ela é a presença da memória. Você não tem consciência sem a lembrança. Não tem a lembrança sem a memória. E nós estamos vivendo nesse cultivo da memória. Esse é o cultivo do eu. Esse é o cultivo deste centro. Em geral, quando falamos em mudança, nós sempre nutrimos ideias do tipo: ontem eu fui daquele jeito, hoje eu sou desta maneira, e amanhã eu serei diferente. Ou seja, eu fui isso ontem, sou isto hoje e serei aquilo amanhã.
Essa ideia de serei, de estarei, de ficarei, é sempre o futuro. Um futuro que o passado projeta, porque é um futuro que nasce da memória. E a memória é o passado. É isso que nós chamamos de consciência. Então, repare, qual é a natureza da consciência? A consciência é, basicamente, memória. E em razão disso, não há transformação, não há mudança. Nós temos essa periférica, essa superficial mudança, mas isso não é real, porque não é profundo, não é radical, porque não toca nesse centro. Nós temos voltado, muitas vezes, colocando com palavras diferentes esses assuntos aqui. Porque eu percebo que nós precisamos ouvir mais sobre isso. Nunca é demais. É por isso que estamos sempre voltando aos assuntos e olhando ou procurando olhar com novos olhos, a partir de ângulos diferentes. Aqui nos deparamos com uma comunicação que não é simples. Aprender sobre si mesmo, aprender sobre a pessoa, não é simples. Porque, como pessoas, nós sustentamos a ideia de separação, de alguém presente para estudar alguma coisa. Então existe esse eu e o não eu. A ideia de ser uma pessoa é acreditar que, como pessoas, nós podemos aprender alguma coisa. De fato, todo o nosso conhecimento, que é o conhecimento da pessoa, é a presença da memória, da lembrança, da recordação de algo nesta mente, que se vê como um elemento que se separa daquilo que conhece, daquilo que sabe. Não é desse tipo de conhecimento, de aprendizado que estamos tratando aqui. Quando falamos da verdade desse aprender sobre nós mesmos, nós precisamos descobrir o que é olhar, perceber, ficar ciente exatamente desse movimento de memória, de acumulação de informações, de acumulação de conhecimento. É muito importante aqui nós sabermos escutar. Porque é escutar sem acumular, sem guardar, sem essa qualidade de aprender que nós já temos. Aqui, quando falamos em aprender sobre o autoconhecimento, é se dar conta do movimento do próprio eu, do próprio ego. É se dar conta dessa própria estrutura de memória e de mecânica de acumulação de conhecimento. É apenas escutar, olhar, perceber. A meu ver, isso é importante porque quando sabemos escutar de uma forma correta, olhar de uma forma real, algo novo acontece, algo extraordinário surge. Então não existe este acumular, este guardar. É como quando você escuta um pássaro, você não consegue guardar o canto. Há um apreciar no momento, do momento, no escutar, mas você não guarda aquele canto.
Quando você está em uma praia, ouvindo as ondas do mar, você não guarda aquele som. É algo de uma grande beleza. Nesse instante, nesse escutar, há esse aprender o som, mas não há esse acumular. Algo lhe é comunicado, mas algo fora do intelecto, fora da mente, fora desta consciência que nós conhecemos. Então, o som daquelas águas batendo contra as rochas, o som daquele pássaro, ou aquela pessoa cantando lá longe, você aqui assentado ouvindo uma voz cantando dentro de uma beleza, de uma afinação, aquelas notas musicais, é só o som. Não tem você e o som, há somente o escutar. E esse escutar revela uma qualidade de comunicação, de comunhão com o seu coração, com a sua mente. Todo este ser psicofísico é parte desse escutar, sem qualquer separação. Então algo acontece dentro de você. A mente se aquieta, o cérebro silencia nesse escutar. Assim, quando somos capazes de escutar, esse instante se revela como um instante único, como um instante singular, algo se revelando além do próprio som. Aqui, quando falamos com você desse aprender sobre nós mesmos, é algo assim. Escutar um pensamento, um sentimento, uma sensação, apenas escutar, sem interferir com isso. Nesse momento, o cérebro se aquieta, a mente silencia e esse estado de meditação aflora. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que é meditar? Não é alguém meditando. Meditar é esse estado de ser sem alguém. Sem alguém para ouvir, sem alguém para escutar, sem alguém para olhar. Da mesma forma, ali naquela praia, agora acontece aqui, dentro de você. Quando um pensamento surge, você olha, observa, escuta, percebe. Você não olha para interferir, não olha para gostar ou não gostar, você apenas olha. Olhar o pensamento surgindo é como aqui olhar aquele pôr do sol. Olhar um sentimento, uma sensação, uma impressão interna, o que quer que esteja surgindo dentro de você, ter essa escuta, esse olhar, esse perceber. Você apenas está aqui, como que assentado para escutar a si mesmo. É que quando um pensamento surge, o nosso velho modelo de continuidade desse pensador, que é o eu, o ego, a pessoa, é de interferir. Quando algum pensamento surge em sua cabeça, de imediato você aceita ou rejeita. Você gosta ou não gosta. Ao fazer isso, não há ciência de ser, não há esse aprender, não há meditação.
Nós estamos sempre dando continuidade ao movimento de impressões internas, que são pensamentos, sensações, percepções. Nós estamos constantemente interferindo porque colocamos este eu, este mim, esta pessoa, para gostar, não gostar ou fazer algo com aquilo. Portanto, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É descobrir como olhar sem colocarmos essa identidade presente, que é o eu. Então, esse fundo psicológico, esta memória, perde a importância. Esse sentido de alguém na memória perde a importância. Então, a lembrança surge, mas não surge esse mim, esse eu. Podemos olhar nossas reações assim? Ao surgir um pensamento, não interferir com ele? Ao surgir uma lembrança de algo que lhe aconteceu, não colocar esse mim aí? Permitir que apenas esta lembrança se revele por completo. Então há esse perceber, esse acompanhar sem o eu, esse observar sem o eu. Todo e qualquer movimento interno surgindo. Observe que aqui esse aprender sobre o autoconhecimento não está separado da meditação. Portanto, a meditação, o que é? É ficar ciente desta reação quando ela surge. Sem interferir com ela, ela se dissolve. Algumas pessoas perguntam como lidar com os pensamentos. Tome ciência deles, mas não interfira. Como lidar com uma sensação ou um sentimento? Tome ciência da sensação ou do sentimento. Mas não se envolva, não coloque uma identidade presente se identificando com isso. Então, o sentido do eu perde a importância. O sentido de alguém nesta memória, nesta lembrança, que é essa imagem, que é esse pensamento, que é o passado surgindo, perde a importância. Então a mente silencia para olhar, para observar, para constatar, sem interferir. Quando a mente silencia, um espaço novo surge. Algo está presente, algo além do pensador, do experimentador, do observador. Portanto, não existe nada mais importante na vida do que essa qualidade de percepção, onde não existe o percebedor. O percebimento do momento é o percebimento sem alguém para esse perceber. Quer isso ocorra externamente ou internamente. Repare que ali, olhando para as ondas, para as águas, escutando aquelas ondas, aquelas águas, ali na praia. Esse movimento externo e interno eram um único movimento, mas não havia alguém para se envolver com isso. Portanto, enquanto você está caminhando, almoçando, jantando, assistindo TV, conversando com alguém, por que precisamos colocar uma identidade presente, vindo do passado,
para interferir com esse instante. É isso que nós temos feito. Nós não temos ciência do momento, porque estamos sempre ou no passado ou no futuro. E nós estamos no passado ou no futuro quando o experimentador está aqui, o pensador está aqui, o observador está aqui. Portanto, a presença da meditação não é em algum momento ali, assentado, de pernas cruzadas, de olhos fechados, ouvindo uma música suave. Isso é técnica, é prática, é envolvimento de exercício de alguém a partir da vontade, do querer, da volição, procurando ter um contato de meditação. Meditação é a ciência de ser sem o meditador, sem o eu. Isso não é algo como uma técnica ou uma prática para alguém. É aquilo que aqui está presente exatamente quando não há técnica, quando não há prática, quando não existe esse alguém. Então, esse aprender sobre nós mesmos é esse escutar essas reações. Então, quando o passado perde a importância para esse mim, a continuidade da memória se dissolve. Por que você sente raiva, medo, inveja, ciúme, preocupações? Porque psicologicamente você vive como alguém presente nessas impressões internas, de memórias, de lembranças, de recordações. Por que existe essa inquietude? Por que os pensamentos são tão agitados, inquietos, tagarelas? Por que você sente medo, raiva? Por que você sofre de apegos, de desejos que são conflituosos? Por que há tanto sofrimento psicológico interno em cada um de nós? Porque nós estamos sempre colocando uma identidade na memória. Você só pode ter raiva de quem você se lembra. Você só pode ter medo em razão da presença do pensamento sobre alguma coisa no que diz respeito ao futuro para você. Você tem medo de envelhecer. Isso é o futuro para você. Você tem medo de adoecer. Você teve uma doença há alguns anos atrás. A lembrança surge, o pensamento aparece, lhe coloca no futuro, nesta imaginação de alguém que pode sofrer novamente. Portanto, a presença do pensamento, que é a memória, que é o passado, é a presença do medo para esse mim. É a presença do pensamento que lhe torna ansioso, preocupado, triste, com raiva, com medo. Não existe nenhum tipo de sofrimento psicológico, de desordem emocional, que não tenha o toque da presença do pensamento. Portanto, investigar a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza da consciência, é compreender com muita clareza e, naturalmente, se libertar
desta dada coisa. Eu me refiro à presença do pensamento. Compreender o pensamento. O que é o pensamento? Pensamento em você é a presença da memória, da lembrança, é a presença do passado. Portanto, psicologicamente, estamos vivendo no tempo entre o passado e o futuro, como alguém. Portanto, alguém aqui está presente que veio do passado e está indo para o futuro. Esta é a condição do eu, é a condição do ego. Observar nossas reações, tomar ciência nesse aprender sobre nós mesmos. A presença da meditação é o florescer da ciência de ser. Sem o eu, sem o ego. Sem esse movimento entre o que eu fui e o que eu serei, o que eu tenho e o que irei perder. A eliminação de todo esse movimento psicológico de identidade egóica é a eliminação desse fundo de condicionamento psicológico, de padrão, de memória. Portanto, esse aprender sobre nós mesmos é o desaprender o eu, é o desaprender o ego, é o desaprender esta consciência pessoal, essa consciência de alguém. A verdade da revelação do seu ser consiste na compreensão direta da pergunta fundamental. A pergunta é como encontrar Deus? Embora naturalmente ela está mal formulada, porque ela situa alguém para realizar isso e realizar no futuro, mesmo assim, ela ainda é uma boa pergunta. Nós precisamos tomar ciência da realidade divina. Então, de fato, não se trata de ter um encontro no tempo para alguém ter, mas se trata de uma ciência de revelação daquilo que aqui está presente além do tempo, que é a verdade divina. Esta ciência é a ciência de ser. É a ciência da vida. É a ciência de Deus. Portanto, o que é esse encontro? Esse encontro é a revelação daquilo que é você. Quando não há mais a ilusão da separação entre você e Deus. Aqui o trabalho nosso consiste em olhar para isso, em investigar a verdade desse encontro. A presença desse encontro com a vida é a ciência desta revelação divina, desta revelação de Deus. Aquilo que aqui está presente sendo você em seu ser. Aquilo que aqui está presente sendo a vida, como ela é. Sem as avaliações, opiniões, julgamentos, comparações, sem todos os problemas criados pelo pensamento. Nós temos a realidade da vida quando o eu não está, quando o ego não está. Essa realidade da vida é a ciência deste ser,
que é você. Esta é a presença divina. Há algo aqui além desta pessoa, além deste mim, desta consciência pessoal. Quando a mente se aquieta, esse espaço novo se abre e revela algo além desta pessoal consciência. Eu tenho chamado de divina consciência, de real consciência, de suprema consciência. Aquilo que aqui está presente além do conhecido, além do pensamento. Você está aqui para ter ciência de algo que não faz parte do conhecido, que não faz parte do tempo, que não faz parte do pensamento. A clareza, a lucidez, a visão direta deste ser é esta comunhão com a vida. Quando há esse encontro com Deus, é essa realidade que vem e assume esse espaço nesta mente e neste coração. Não há mais alguém presente. O que temos presente é a única realidade que aqui está. O que estamos fazendo aqui juntos? Nós estamos trabalhando com você esse encontro, esta oportunidade, esta visão, esta verdade. É o que estamos fazendo juntos, também nos finais de semana. Então, nós temos esses encontros online aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. Então, fica aqui esse convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros. Além dos encontros online, temos encontros presenciais, também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Outra coisa presente em estar nesta desocupação, que é esta atenção sobre todo o movimento da mente, é que isso começa a revelar aquilo que o eu é, aquilo que ele está guardando em si mesmo, todo o peso que ele representa aí. Tomar ciência disso.